Olá, professor. Bom dia. Meu nome é Lohânia e eu estarei fazendo a introdução do nosso tema, a convecção natural. E nosso grupo é composto por mim, a Caroline Rocha, Maria Luísa e Lucas Correia. Aqui a gente organizou da seguinte maneira: introdução, teoria, convecção natural em placa vertical, correlações empíricas, exercício, conclusões e suas referências. Bom, para a gente entender melhor como que a convecção ela funciona, como ela se comporta, é importante ressaltar que ela é um dos 3 principais mecanismos da transferência de calor. Junto com ela tem a condução e a radiação. E aparece em fenômenos no nosso dia a dia, a convecção natural, que às vezes a gente nem percebe. Aqui eu trouxe 2 tipos de convecção, né? A convecção natural e a forçada. Para enfatizar a convecção natural, a gente consegue perceber que ela tem uma transferência de calor entre uma superfície e um fluido em movimento, então ela tem que ter uma diferença de temperatura para que ela possa ocorrer entre o fluido e a superfície. E a convecção forçada, que é a transferência de calor através de meios mecânicos, como ventiladores, que nem acabei de trazer no exemplo, também bomba, ar-condicionado, entre outros. Sua velocidade também é inferior à convecção forçada. A velocidade e a taxa de transferência de calor ela é inferior à convecção forçada. É importante observar que com a velocidade sendo inferior, faz com que a taxa de calor também seja inferior à nossa convecção forçada. Bom, a região do nosso fluido, é importante a gente ressaltar que ela é a nossa camada limite, que ela está em movimento, em transferência de calor por convecção, e é mantida pelo movimento molecular aleatório e o movimento global do fluido mesmo. E aqui a gente consegue ver, a gente trouxe uma imagem ilustrativa, onde a gente tem uma placa, e perto dessa placa, né, na placa em si a velocidade é 0. Longe da placa a velocidade tende ao infinito. Isso ocorre porque ele cria esse fenômeno, esse gradiente de diferença, ele cria a nossa camada limite. Então, isso faz com que aumente a nossa espessura com a distância. E isso é importante porque essa espessura, ela vai trazer ao nosso controle da transferência de calor na camada limite. Bom, dos mecanismos, a gente tem a nossa força de empuxo, gerada por partes do fluido que tende a temperatura diferente, também densidade diferente. A variação, é importante ressaltar que a variação específica ocorre somente na força de empuxo, ou seja, na nossa força motriz. E também tem nossas forças viscosas que resistem ao movimento do fluido. E a convecção natural ela só vai conseguir desenvolver quando a força de empuxo for maior que a força viscosa, ou seja, se ela vencer a resistência viscosa. Aqui a gente trouxe as nossas equações que regem esse problema. Então aqui a gente tem a nossa conservação de massa, nossa primeira equação. A gente tem a nossa equação na direção x, né, nossa segunda equação, que a gente consegue observar que nessa equação a gente tem o nosso ρ de g. Por quê? Porque como ela está em x e o x está para baixo, a x está para cima e a gravidade está para baixo, então ela é negativa. E a gente tem a nossa equação, terceira equação, que ela é no movimento y, e a nossa quarta equação, que ela é a de energia. Para a gente fazer essas aproximações na camada limite, é válido que a gente consiga aproximar ao ponto que a gente consiga tirar essa parte da equação em y, porque a gente não vai usar ela, a gente vai pegar a equação de movimento em x, vai passar ela para fora da camada, porque ali não tem velocidade, a gente vai conseguir fazer essa aproximação através disso. E aqui a gente consegue conseguir aproximar, deixar nossas equações um pouco mais simples. Aqui
Fazendo aquelas aproximações das equações, a gente consegue deixar ela mais simples e somente com 3 incógnitas, que a gente vai ter a nossa ainda conservação da massa, nossa equação da conservação da massa, a nossa movimento em x, né, a nossa equação para movimentação em x e a nossa energia. Então aqui a gente já conseguiu eliminar a nossa equação na direção y. Para isso, para a gente conseguir calcular, é bem complicado. Então, a gente tem que fazer uns parâmetros adimensionais. A gente tem que definir parâmetros adimensionais. Então, a gente tem o nosso x em relação ao comprimento, o nosso y em relação ao comprimento, a nossa velocidade e nosso θ, que é o nosso diferencial de temperaturas. Bom, para esse fenômeno, a gente tem os nossos números adimensionais. A gente tem o Groucho, que é esse primeiro, que ele calcula a força de empuxo e as forças viscosas. E a gente tem o nosso número de Pantrel, que é calculado a difusão em movimento com a difusão de calor. Com essas duas equações, a gente tem o nosso Hegler, número de Hegler, que é um indicador de regime de escoamento e da intensidade da convecção natural. E na convecção natural, a gente tem o nosso coeficiente de convecção, que a gente chama de H. Esse coeficiente na convecção natural normalmente apresenta valores diferentes e baixo em relação à convecção forçada. Aqui a gente tem o H entre 2 a 25 watts metro quadrado por Kelvin, bem inferior em relação à conversão forçada, porque na conversão forçada a gente vai ter valores bem maiores. Então, assim, o coeficiente de convecção ele pode ser bem maior. Isso significa que a convecção natural, ela é bem mais suave e depende da sua geometria, da orientação e das propriedades do fluido. E, professor, eu trouxe um exemplo do Encropera, um exemplo bem simples, mas dá para entender melhor, enfatizar melhor o processo de transferência de energia por convecção e quanto que é importante e ocorre bastante nesse processo. E aqui a gente tem um recipiente cheio de café quente, um invólucro em torno desse recipiente e esse invólucro, né, esse café, ele está dentro de um ambiente, uma sala com ar e temperaturas fixas. Nesse primeiro passo, ocorre uma convecção natural entre o café e o frasco. No segundo passo, acontece a condução através do frasco, então ocorre um contato ali de condução. E ocorre a convecção natural entre o frasco e o ar. Então, tem uma convecção natural aí. E também do ar para o invólucro. E aqui nessa parte final desse processo, ocorre a convecção natural do invólucro para o ar da sala. E aí a gente pode observar aqui quanto que a convecção natural é importante nesse processo e em vários diversos processos do nosso dia a dia. Bom, eu sou a Lô e agora eu vou falar sobre convecção natural laminar sobre uma parede plana. A gente tem aqui a imagem do desenvolvimento da camada limite sobre uma placa vertical aquecida. Então, a partir dessa imagem, né, a gente pode ver que a temperatura da placa é maior que a temperatura do fluido e que a gente está se tratando de um fluido quiescente, ou seja, ele está em repouso e possui grandes dimensões. E a gente também tem os eixos X e Y. Aqui no lado a gente tem as equações que regem, né, a convecção natural, que são a equação da conservação da massa, da quantidade de movimento linear em x e da energia. E a gente aqui também tem as condições de contorno para essa geometria. Para resolver essas equações, a gente precisa dessas condições de contorno. Então, para quando y é igual a zero, nós temos que as velocidades são iguais a zero. E respeitando também a condição de que não há salto de temperatura, então a temperatura
do fluido em contato com a placa, né, quando y é igual a zero, é a temperatura da placa. E quando y tende a infinito, a velocidade tende a zero e a temperatura tende à temperatura do fluido. Aqui a gente tem a solução por similaridade desenvolvida por Ostrach, que envolve a transformação de uma variável com a introdução de uma variável semelhante, que nem aqui a gente tem esse eta, que é uma variável geométrica, que depende de y e x, e do número de graxas sobre 4 elevado a 1/4. E também o Ostrach desenvolveu também a representação da função corrente, que é essa variável φ, que é igual à função de Ni, do eta, né, que é igual a 4 vezes Ni, que é a viscosidade cinemática, vezes o número de graxas dividido por 4 elevado a 1/4. E aqui, desenvolvendo essas duas equações, a gente chega que a velocidade U, ou seja, a velocidade na direção x, é igual a 2 vezes Ni, né, sobre x vezes o número de graxas elevado a 1 sobre 2, vezes a derivada da função f de eta. Aqui, o Ostrach também, ele desenvolveu também uma temperatura adimensional, que é essa relação aqui da temperatura menos a temperatura do fluido sobre a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Bom, e dos resultados obtidos por Ostrach são mostrados nessas figuras aqui, né, nesses dois gráficos. Esse primeiro aqui, o A, a gente pode determinar a velocidade. Então, quando a gente tem o nosso eta, tendo variável y e x, a gente determina aqui na abscissa, joga para cima com o número de Prandtl e determina a velocidade aqui no eixo y. E a mesma coisa aqui para a temperatura nesse gráfico B. Essa parte de cima aqui é a apurância maior, né? Para dar uma apurância maior, porque aqui é para o etas maiores, né? Aqui, que nem esse primeiro vai até o 6 e 7. Então, aqui ele mostra a curva quando o número de Prandtl é igual a 0,01 até ele chegar a zero. E aqui, nesse gráfico B também, ele mostra o número de Prandtl aqui, que vai até o 6, então ele mostra até esse número de Prandtl, 0,01, chegar a zero também, e nesse gráfico B. Então, com a temperatura, a gente consegue determinar o fluxo e a taxa de calor. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente tiver a velocidade e a temperatura. Então, uma vez que a gente determina a velocidade e a temperatura, a gente consegue achar o fluxo de calor através da definição do número de Nusselt, que é essa primeira equação que a gente tem aqui. Então, vale lembrar, né, que esse valor ele é um valor local. Então, se a gente tiver o coeficiente convectivo local, a gente consegue determinar o fluxo de calor. Mas o que seria o fluxo de calor? Seria aqui essa segunda equação que a gente viu aqui, que é menos K dt dy para quando y é igual a zero. A gente já viu que na parede a velocidade é igual a zero, então a transferência não ocorre por convecção, ocorre apenas por condução. Então, o fluxo de calor que vai para o fluido pode ser determinado pelo fluxo de calor na parede por condução, que é essa fórmula aqui, menos K dt dy. E aí a gente tem essa equação aqui nessa parte da direita, definida por Ostrach também. Então, tendo a temperatura em função de y, né, é possível determinar o fluxo de calor numericamente. Então, a gente joga nessa expressão aqui, e a gente obtém essa daqui, que pode ser representada por uma função g, né? E aí, resolvendo, né? E essa função g foi obtida numericamente através da aproximação da melhor curva, então onde que depende do número de Prandtl. Esse fluxo de calor é o fluxo de calor local, então ele foi baseado no número de graxas local. Se eu quiser saber a taxa de calor, eu tenho que integrar o fluxo ao longo da área.
Então, eu consigo obter uma aproximação do número de Nusselt médio global através do coeficiente convectivo médio global, que é aqui. Então, comparando o número de Nusselt local com o global, a gente obtém aqui que o global é 4/3 do local para quando x é igual a L. Bom, falando agora sobre turbulência, né, são causadas por instabilidades. Elas são avaliadas em função do número de Rayleigh. Esse número de Rayleigh é adimensional, que ele é resultado do produto entre o número de Grashof e Prandtl. A gente tem aqui que quando o número de Rayleigh atinge um valor crítico aqui, que é igual a 10 elevado a 9, ocorre a turbulência. Então, como que isso acontece? O escoamento aqui na nossa placa começa laminar, começa bonitinho, e aí quando ele atinge um X crítico, que é quando o número de Rayleigh fica igual a 10 elevado a 9, o escoamento se torna turbulento. Olá, meu nome é Lucas. Eu vou falar sobre correlações empíricas relacionadas com escoamentos de convecção natural externos. Bom, nesse primeiro slide, nós podemos ver aqui a forma geral, né, das correlações empíricas em placa plana. Nós temos aqui o número de Nusselt médio, que é igual ao coeficiente convectivo médio, vezes o L, que é uma dimensão dependendo da geometria, dividido por K, que é a condutividade térmica do fluido. Isso é igual a C vezes Rayleigh elevado a N, e que seria o número de Rayleigh, né? O número de Rayleigh seria o número de Grashof vezes o número de Prandtl. Então, nós temos aqui o valor de C, né? Voltando, né? O valor de C, que é uma constante, e o valor de N aqui do expoente, que são valores tabelados, que a gente vai ver mais à frente. Então, continuando aqui, né? O número de Rayleigh ele é igual a gravidade, esse G é da gravidade, vezes o beta, que é o coeficiente de expansão térmica, vezes a temperatura de superfície, a diferença, né, entre a temperatura de superfície e a temperatura do fluido, vezes o L, de novo, né, vezes o L, que é a dimensão que depende da geometria, elevado ao cubo, tudo isso dividido pela viscosidade cinemática e a difusividade térmica. Falando sobre viscosidade cinemática e difusividade térmica e o coeficiente de expansão térmica, essas são propriedades avaliadas em temperatura de filme. O que seria a temperatura de filme? É a média entre a temperatura de superfície e a temperatura do fluido. Passando para o próximo slide, nós vamos falar sobre a placa vertical. A placa vertical, para a forma geral, né, para a forma geral dessa correlação, vamos estabelecer os valores de C e N dependendo do tipo de escoamento. Então, para um escoamento laminar, com o número de Rayleigh variando entre 10 a quarta e 10 a nona, nós temos o valor de C, que é 0,59, e o valor de N, que é 1/4. Para um escoamento turbulento, onde o intervalo de Rayleigh varia entre 10 a nona e 10 elevado a 13, nós temos um valor de C igual a 0,10 e N igual a 1/3. Bom, essa forma geral ela é mais simples e temos outras formas que são mais precisas, né? Então, nós temos aqui para a placa vertical
essa correlação, né, que foi proposta por Churchill e Shu, que é para todo o intervalo de Rayleigh, que é o Nusselt médio é igual a 0,825, né, 825, mais 0,387 vezes o número de Rayleigh elevado a 1 sobre 6. Aqui vai ter relação com Rayleigh e o Prandtl, né? Tudo isso elevado a 2. Essa correlação ela é mais precisa, porém ela é mais complexa. A correlação anterior era mais simples, né? Então, outra correlação que está abaixo aqui seria essa que é para escoamento laminar. Então, nós temos para esse intervalo de Rayleigh abaixo de 10 elevado a 9, nós temos essa correlação, que é o Nusselt médio, o número de Nusselt médio, é igual a 0,68 mais 0,67 de Rayleigh elevado a 1 sobre 4, sobre 1 mais 0,492 dividido por Prandtl, elevado a 9 sobre 16. Então, nós temos aqui essa correlação. Ela gera melhores resultados e é mais simples de se aplicar. O escoamento laminar ele é mais simples, né, do que o turbulento. O turbulento ele é mais complexo de se trabalhar. Bom, continuando no próximo slide sobre placa vertical, nós temos a situação em que, para um fluxo de calor constante na superfície, nós vamos usar essa fórmula, que ela está relacionada com a diferença de temperatura, né? A diferença de temperatura varia com x. Então, nós vamos usar essa fórmula para um fluxo de calor constante. Bom, continuando, nós temos a questão do cilindro vertical. Falando sobre cilindro vertical, as correlações para placas planas podem ser utilizadas para cilindros verticais, com altura L, se a espessura da camada limite for menor que o diâmetro do cilindro. Bom, aqui nós temos essa fórmula, né? Que essa parte D, né? O D ele significa o diâmetro do cilindro, o L o comprimento do cilindro. Então nós temos a razão, né, entre o diâmetro do cilindro e o comprimento. Se ela for maior ou igual a 35 dividido por Grashof elevado a 1 sobre 4, nós atendemos a esse enunciado, né? Se for maior, é uma correlação de placa plana que pode ser utilizada para cilindro vertical. Ou seja, eu posso usar uma correlação de placa plana em um cilindro vertical, se essa equação aqui for atendida. Lembrando aqui que o Grashof ele é uma razão entre o número de Rayleigh e o número de Prandtl, como está aqui ao lado, né? A fórmula para você achar o número de Grashof. Continuando no próximo slide, vamos falar sobre placas inclinadas e horizontais. Só para estabelecer algumas diferenças aqui, as placas verticais são placas alinhadas com a gravidade. Tem força de empuxo. A força de empuxo atua exclusivamente para induzir o movimento do fluido. Já para placas inclinadas, há uma força de empuxo com componentes perpendicular e paralela à placa, o que causa a redução da força paralela à superfície. Continuando, no próximo slide, nós temos, ainda sobre placas inclinadas e horizontais, o desenho esquemático das placas. Então, nós temos aqui nessa primeira linha a placa, uma situação em que a placa está resfriada em relação ao fluido.
Então, como é possível observar, o fluido ele se desloca de maneira descendente em relação à placa. Já na linha de baixo, nós temos uma situação em que a placa está aquecida em relação ao fluido. Nessa situação, é possível notar que o fluido ele se desloca de maneira ascendente em relação à placa. Bom, continuando no próximo slide, nós temos, ainda falando sobre placas inclinadas horizontais, nós temos a questão de placas horizontais, que é a questão do comprimento característico. Ele pode ser usado em Nusselt e em Rayleigh. Nós temos aqui essa fórmula, né, do comprimento característico, né, que é a razão entre a área superficial e o perímetro. A área superficial de um lado da placa. No próximo slide, vamos continuar sobre essa questão do comprimento característico, e aqui vamos abordar a seguinte situação, que é qual o intervalo que eu vou usar para cada tipo de superfície e placa. Por exemplo, para a superfície superior de uma placa aquecida ou para a superfície inferior de uma placa resfriada, nós vamos utilizar essas correlações, onde o número de Nusselt é igual a 0,54 de Rayleigh elevado a 1 sobre 4 para esse intervalo de Rayleigh, né? Que é de 10 à quarta e 10 à sétima potência. E o número de Prandtl maior que 0,7. E aqui embaixo, o número de Nusselt igual a 0,15 de Rayleigh elevado a 1 sobre 3 para essa situação de intervalo de Rayleigh, onde o Rayleigh fica entre 10 elevado a 7 e 10 elevado a 11, para todo o número de Prandtl. Bom, para a próxima situação seria superfície inferior de uma placa aquecida ou superfície superior de uma placa resfriada. Já teríamos outra correlação que seria usada, que seria o Nusselt médio igual a 0,52 vezes o Rayleigh elevado a 1 sobre 5. Bom, aqui outra observação, né? Lembrando que placa aquecida é quando a temperatura da superfície do material é maior do que a temperatura do fluido. E placa resfriada, nós temos a situação em que a temperatura da superfície do material é menor que a temperatura do fluido. Continuando, vamos falar sobre cilindro horizontal longo, né? Sobre isso, nós temos essa forma geral, né, que fala sobre o cilindro isotérmico, e nós temos aqui o Nusselt médio é igual ao H médio, vezes D dividido por K, é igual a C vezes o Rayleigh, elevado a N. Aqui, de novo, né, nós temos a situação do C e do N. Então, temos uma tabela também no livro que aponta, né, os valores de C e N de acordo com o intervalo do número de Rayleigh. Então, nós temos aqui os valores, né, que vão ser substituídos por C e N. Lembrando que esse aqui é o número de Rayleigh baseado no diâmetro do cilindro, né? Bom, e para todo o intervalo de Rayleigh, Churchill e Shu propuseram essa correlação abaixo para o seguinte intervalo, né? O Rayleigh abaixo de 10 elevado a 12. Então, nós temos essa correlação. E para finalizar, para esferas, nós temos essa correlação aqui que é baseada em relação ao Rayleigh e ao Prandtl, né? E para esse intervalo, Prandtl acima igual ou superior a 0,7
e o Rayleigh igual ou abaixo a 10 elevado a 11. E com o Rayleigh tendendo a 0, nós temos a situação do Nusselt médio igual a 2. Bom, iniciando agora uma parte mais prática, a gente vai iniciar esse exercício 9.26 do Incropera na 8ª edição. O exercício fala o seguinte: o escoamento de ar através de um longo duto de ar-condicionado com um formato quadrado e 0,3 metros de lado mantém a sua superfície externa a uma temperatura de 15 graus Celsius. Importante salientar que durante a leitura ali do enunciado, a gente precisa já se atentar ao que está acontecendo no exercício. Então, a gente tem um duto de ar-condicionado, né? Ar-condicionado, a gente pensa assim, ele pode tanto estar fazendo ali o resfriamento do lugar, quanto ele pode estar aquecendo, né? Ele tem um formato ali quadrado e ele tem 0,3 de lado, né? 0,3 metros. A sua superfície, então a superfície não é interna e externa, ela tá a 15 graus, então esse ar-condicionado ali tá trabalhando para resfriar o lugar, né? Se o duto, na posição horizontal, ele não possui isolamento térmico, está exposto ao ar a 35 graus no porão de uma casa, né? Então a gente tem ali, ele tem a sua superfície a 15 graus, tá ali resfriando o lugar, mas ele não tá isolado e ele tá exposto ali a um ar de 35 graus Celsius no porão de uma casa. Qual é o ganho de calor por unidade de comprimento do duto? Então, a partir ali das trocas de calor, quanto que esse duto ele tá ganhando por unidade de comprimento? Então, aqui, ele não está interessado em saber o comprimento do duto, ele só quer saber quanto que ele vai ganhar em relação ao comprimento. Caso ele queira tá lá no porão da casa dele, ele quer fazer um duto maior ou menor, quanto que vai ganhar se tiver tal tamanho. Então, qual é esse ganho de calor por unidade de comprimento? E é pra gente desprezar a radiação. Então, 2 pontos importantes: a gente não tem o comprimento e a gente também não consegue fazer o cálculo específico de um quadrado, né? Então, o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai calcular primeiro as placas verticais ali, as placas laterais desse duto, o coeficiente convectivo, né? O quanto que vai estar trocando ali calor na superfície com o meio das laterais, e depois a gente vai fazer o mesmo cálculo para superfícies superior e inferior, né? Então, quanto que está trocando ali com isso. Depois que a gente tiver todos esses valores, a gente vai fazer uma somatória. Então, aqui, o primeiro passo vai ser analisar as propriedades, né? A gente está analisando as propriedades ali do ar, tá? Então, a gente vai partir de uma velocidade, de uma temperatura média. Por quê? Porque a gente tem ali uma diferença de temperatura, né? Então, a gente tem a superfície a 15 graus Celsius, a gente tem uma temperatura do ar ali a 35 graus Celsius. Então, a temperatura média seria 25 graus Celsius. A gente tem uma viscosidade cinemática de 15,71 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, uma condutividade térmica de 0,0261 Watt por metro Kelvin, uma difusidade térmica de 22,2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo e o nosso número de Bernoulli 0,708, tá? Avaliadas as propriedades, o que a gente começa agora? A calcular as placas verticais. Então, como eu tinha explicado anteriormente, a gente tem uma taxa total de calor de 2 laterais, as laterais do duto, uma placa que seria a inferior e uma placa que seria a superior, tá? Essas laterais é a placa vertical dele, a superior e a inferior resfriada. Por que ela é resfriada, né? Então, se a gente parte que a superfície do nosso duto está a 15 graus Celsius e o meio está a 35, a gente tem uma superfície resfriada, porque a temperatura superficial está menor que a temperatura do meio, né? Agora, a gente parte de uma correlação que a gente precisa entender qual é a intensidade da convecção natural, né, desse duto. Então, a gente tem aqui o nosso RAL, né, o nosso número de Rayleigh, que basicamente fala que a gravidade vezes nosso beta, né, que é o inverso da temperatura, vezes a variação de temperatura, né, então o T superficial menos o T ali do ar, vezes o L, que seria a nossa altura ao cubo, dividido pela nossa viscosidade, vezes a difusão térmica. Utilizando isso aqui, a gente consegue achar a nossa intensidade de convecção natural, tá? Então,
A gente é só substituir os valores e a gente vai encontrar aqui um resultado. Importante salientar, né? Essa temperatura ela precisa estar em Kelvin, né? Então eu peguei ali propriamente aqui para fazer o cálculo do beta 1 sobre T. Então essa minha temperatura é 298,15, tá? Ah, Carol, por que você não colocou aqui então as temperaturas em Kelvin? Porque a gente sabe que a variação de temperatura de Kelvin e de Celsius, né? De Kelvin e Celsius, elas são iguais. Então, a variação não alteraria se eu colocasse aqui em Kelvin, por exemplo. Então, eu utilizei aqui em graus Celsius normal. Então, a nossa intensidade de convecção vai ser 5,08 vezes 10 a sétima, né? Coloquei a gravidade, variação de temperatura, o nosso L, que é o nosso 0,3, né? A gente tem aqui do desenho L igual a 0,3, que seria a nossa altura. Aí, a nossa temperatura, nossa viscosidade e a nossa difusividade térmica. Beleza, então a gente achou ali uma intensidade de convecção de 5,08 vezes 10 a sétima. O que a gente faz com isso agora? Então, a gente vai precisar agora achar o nosso coeficiente médio de convecção, né? Que seria o nosso Hzinho aqui. Como que a gente acha ele? A gente acha a partir dessa nova correlação aqui de Churchill e Chu, né? Que basicamente esse número de Nusselt médio, ele é dado por esse valor aqui, né? Então, por essa condição aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou exemplificar melhor o que é cada parte. Então, esse meu Hzinho é o coeficiente médio de convecção. É ele que a gente vai querer calcular tanto nas laterais quanto na superfície superior e inferior. Por quê? Porque esse meu H, ele é o parâmetro que permite calcular quanto calor está sendo transferido entre a superfície e o fluido, que é exatamente o que eu quero, né? Então, o exercício ele pede qual é o ganho de calor por unidade de comprimento. Então, o primeiro passo é a gente calcular esse coeficiente aqui, coeficiente convectivo, né? A relação do quanto calor está sendo transferido entre o meio e a superfície. E aí, eu vou utilizar essa relação, né? Só que a gente tem um ponto importante, essas correlações de Churchill e Chu, ele só é utilizado em regime laminar, transição e turbulento. Então, especificando melhor as partes aqui, o 0,825 ele vai corrigir as soluções para baixa intensidade de convecção. Novamente, né, se a gente tem um RL pequeno, significa que ele tem uma baixa intensidade convectiva. Se a gente tem um RL grande, ele tem uma alta intensidade convectiva. Então, aqui fala mais esse 0,25 para corrigir os baixos. RL elevado a 1 a 6 tem o crescimento de convecção com a força de empuxo, né, elevada a 1 sobre 6. O PR ajusta o efeito das propriedades e o quadrado ele vai garantir uma boa precisão ali de toda a faixa, né? Só que a gente tem um ponto importante aqui. Essa fórmula ela é uma fórmula mais geral, né? Então, ela é uma fórmula geralzona que abrange tudo isso. Mas, se a gente quiser utilizar algo mais específico, uma simplificação, a gente tem essa outra opção aqui, que ela é utilizada quando o nosso RL, quando a nossa intensidade de convecção, ela é menor ou igual a 10 a nona. E a gente sabe que a nossa deu 5,08 vezes 10 a sétima, né? Elevado a 7. Então, a gente tem ali uma menor, né? A gente consegue que ela tá menor que esse valor, então a gente consegue aplicar essa outra condição aqui, né? Então, por que utilizar essa fórmula? É uma simplificação válida só para regime laminar, então a gente tem que estar atento a isso. Ela é mais fácil de calcular e ela é menos geral que a outra, né? Que o Churchill e Chu, né? Então, aqui a gente consegue aplicar. O que a gente vai precisar novamente, então? A gente precisa do nosso coeficiente de convecção para as laterais, né? Aplicando os valores que a gente já tem e isolando o nosso H, então a gente passa o L para lá, o K, ou divide, multiplica pelos dois lados, a gente consegue achar que o nosso coeficiente médio de convecção é 3,84 Watt por metro quadrado Kelvin, né? Isso está relacionado ao quê? As nossas laterais. Então, o nosso Hzinho, o nosso coeficiente médio de convecção, é para as nossas laterais ali, tá? Para as nossas placas verticais, as laterais do duto. Fechou?
Agora, que a gente já encontrou, né, o nosso coeficiente de convecção médio ali para as laterais, a gente precisa então achar o nosso coeficiente para superficial, para a superfície superior aqui e para a superfície inferior aqui. Então a gente, é só pegar aquela fórmula e usar aqui? Não. Né, a gente tem outras condições aqui, tanto na superfície superior quanto na inferior. Então, o que a gente tem? A superfície superior de uma placa aquecida, isso aqui não interessa pra gente, ou superfície inferior de uma placa resfriada. A gente sabe que a nossa placa é uma placa resfriada, porque a nossa temperatura de superfície está aqui 15 graus, ela é menor que a temperatura do meio, que é 35 graus Celsius, tá? Então a gente tem aqui, a gente pode utilizar essa da placa resfriada para uma superfície inferior. Então, para fazer o cálculo aqui do nosso coeficiente médio de convecção, a gente vai estar utilizando essa relação aqui. O nosso RAL por hora está 10 a menos 7. 10 a sétima, tá? Então, ele possivelmente se enquadraria aqui. Beleza? Essa outra segunda condição, então, a placa aquecida a gente esquece, a gente vai para a placa resfriada e a gente vai calcular, a partir dessa relação aqui, o nosso coeficiente convectivo, o nosso H, para uma superfície superior, né? Então, essa primeira para inferior e a segunda para uma superfície superior. Beleza? Então, a gente consegue utilizar isso aqui. Pimba! Um ponto que vai dar uma virada de chave aqui agora. O nosso L, né, que é a nossa altura de 0,3, que a gente utilizou lá para encontrar o primeiro RAL, né, que é a intensidade de convecção ali, a gente não vai conseguir utilizar ele aqui novamente. Por quê? A gente vai estar lidando com superfícies horizontais, né? A nossa superfície inferior e superior, elas são superfícies horizontais, então a gente não consegue utilizar o mesmo L, né? E aí o nosso novo L vai ser dado por área sobre o perímetro, né? Então a gente acha aqui um 0,15, que seria o nosso novo L. Fechou? Carol, então eu tenho um novo L, eu preciso refazer, então eu preciso achar um novo, né, uma nova intensidade de convecção ali, exatamente. Então, com o nosso novo L, a gente vai vir aqui e substituir ele na nossa formulinha da intensidade de convecção, no nosso RAL. Apenas isso que vai ser alterado, tá? Então, o nosso beta continua, gravidade, variação de temperatura, a gente altera o nosso L, a gente continua ali com a nossa viscosidade e com a nossa difusividade térmica. E a gente encontra ali um novo RAL, né? Então, o nosso RAL agora é de 6,35 vezes 10 a sexta. Bom, Carol, agora que a gente tem um novo RAL, uma nova intensidade ali de convecção, né? É 6,35 nossa intensidade. Como que a gente vai encontrar, então, agora o nosso H, né? Que é o nosso coeficiente convectivo aqui, médio, e o nosso coeficiente convectivo aqui na superfície superior e inferior. Então, agora é só a gente aplicar aqui, né? O nosso RAL deu lá 6,35 vezes 10 a sexta. Então, ele está incluso aqui nesse primeiro, porque esse primeiro é de 10 a quarta, 10 a sétima. Então, ele está incluso aqui. E a gente vai utilizar essa relação aqui. E superfície superior, você vê que ela é bem ampla, né? De 10 a quarta, 10 a nona. Então, tudo vai se enquadrar aqui, necessariamente. Então, o que a gente vai ter agora? A gente vai só substituir. A gente vai fazer apenas substituições, né? Então, a gente vai primeiro... Eu escolhi aqui começar com a superfície superior, né? Então, a superfície superior, nesse novo intensidade de convecção de 6,35 vezes 10 a sexta, a gente vai jogar ele aqui. O meu NU, que é o número de Ig no 7, ele é H vezes L sobre K, né? Então, a gente tira ele, coloca a relação, o que é ele, e coloca o 0,52, que é dessa condição aqui que a gente encontrou. Então, é puramente substituição aqui. A gente isola o nosso H, o nosso coeficiente de convecção ali, médio, que a gente precisa. A gente coloca aqui o nosso L, o nosso K, né, inverso. 0,52 multiplica pelo nosso novo RL, nossa nova intensidade de convecção, elevado a 1 sobre 5. Beleza? Então, a gente acha aqui o nosso novo coeficiente, né? Novo não. O nosso coeficiente de convecção para a nossa superfície superior. A gente já tinha achado para as laterais, agora a gente acabou de achar o do superior para a nossa placa resfriada.
A mesma coisa a gente vai fazer com o inferior, então, só substituição de valores novamente. Então, quem é o nosso número de no 7? Nosso número de no 7 é H vezes L sobre K, joga esses valores para o outro lado, isola o nosso coeficiente que a gente precisa, e a gente acha, então, que o nosso coeficiente com um vectivo médio, né, de convecção média, para uma superfície inferior de uma placa resfriada é 4,73, tá? Carol, agora a gente tem tudo, então, né? A gente conseguiu achar os coeficientes médios de convecção das laterais, a gente conseguiu achar o coeficiente médio de convecção superior, o inferior. Então, agora o que a gente faz? A gente vai somar esses valores, beleza? Então, aqui eu tenho duas vezes esse coeficiente, por quê? Porque é o das nossas laterais. Então, não é um e pouco de um e pouco de outro, não é 3,84 de uma lateral e 3,84 de outra lateral. Então, a gente vai multiplicar por 2, porque são duas laterais. Ah, por que você não fez, então, de um e depois você fez de outro? Porque é a mesma coisa, é o mesmo valor. Então, não tinha necessidade. 4,73, né, que esse, se eu não me engano, é o nosso inferior. Então, esse é o nosso inferior. Mais o 2,08, que é o nosso superior, tá? Multiplicado, então, pela nossa área. Quem é a nossa área? 0,3 vezes o L, né? Que é aquele comprimento lá que a gente não tem e que a gente precisa deixar o resultado em razão dele, tá? E aí a nossa diferença de temperatura é 35 menos 15. A gente acha, então, que o nosso ganho de calor, né? O quanto de calor que ele vai ganhar ali por unidade de comprimento do nosso duto é de 86,9 watts por metro, tá? Esse é um valor, obviamente a gente consegue ver ali que tá a razão pelo comprimento, pode ser alterado aí conforme o comprimento que for colocado. Então a gente consegue concluir, né, desse seminário que foram abordados os principais conceitos da convecção natural, desde as bases físicas até a sua modelagem matemática. A gente consegue perceber também que foram analisadas as camadas limite, de condição de similaridade, efeitos de turbulência, e tudo isso permitiu que a gente compreendesse a convecção natural de uma forma mais apropriada. Então as relações empíricas também, para diferentes geometrias, possibilitaram a gente determinar ali o número de no 7 e esse coeficiente convectivo que foi tanto falado e abordado para o cálculo de taxa de transferência de calor. E aí, para finalizar, o exercício que eu acabei de responder, né, consolidou ali a aplicação prática de tudo que foi falado durante a nossa apresentação. Aqui estão algumas das nossas referências, então a gente utilizou o livro do Encropera, alguns conceitos do YouTube de uma professora. E era isso. Muito obrigada e até uma próxima.